Oi pessoal, época de Páscoa, vamos falar a respeito de Páscoa. Vamos começar aqui, quando foi? Vamos falar o motivo e vamos falar quem chamou de Páscoa e por que a comemoração. Vamos começar aqui em Êxodo, né? Por que teve a Páscoa? Quando foi? A Páscoa foi na época das 10 pragas. Foi comemoração da libertação dos escravos, né? Que o povo de Israel estava como escravo, então foi a libertação deles do povo do Egito. Então é isso que é comemorada a Páscoa antes de Jesus. No Antigo Testamento era assim, esse era o motivo. E quem foi que chamou de Páscoa? Vamos lá. Lá na época das 10 pragas, quando os primogênitos estavam para morrer, que a morte ia passar por eles, todos conhecem a história, mas quem foi que chamou de Páscoa? Vamos ler. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, fala assim, ó. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ó, o próprio Senhor chamou, através de Moisés, né? Por intermédio de Moisés, o próprio Senhor chamou de Páscoa. Vamos estar lendo aqui em Hebreus, que Hebreus confirma, quando fala a respeito da fé, lá no capítulo 11, no versículo 28, ele fala assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Ó, tá vendo? Vamos ler também no livro de João, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 18, porque lá fala a respeito da época. A gente já viu ali o porquê da Páscoa, como começou. Agora nós vamos saber por que hoje em dia a Páscoa é comemorada a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos ver aqui. João, capítulo 18, versículo 39, fala assim: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ó, tá vendo? Aqui diz que a época que Jesus foi crucificado foi a época da Páscoa. Estava nessa época de comemorar a Páscoa. Os judeus estavam comemorando a Páscoa ali naquela época. Então, agora eu consigo entender o motivo. Vamos ver aqui o que fala a respeito, né? Através de Paulo. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Vamos tentar entender algumas coisas. Aqui diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ó, Paulo está falando que ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque ele é o nosso sacrifício. Naquela época, o sacrifício foi feito e eles comeram. Na época lá do Egito, que aconteceu a primeira Páscoa. Então, hoje em dia, ele foi feito o sacrifício. Na época da Páscoa. Tá entendendo? O porquê de ser tão importante? Porque isso realmente é importante. Mas será que a gente tem que realmente comemorar na Páscoa, nessa época, se é chamada a Páscoa? Vamos continuar tentando entender algumas coisas, porque primeiro
Por que que ele teve que morrer? Nós temos que entender isso. Por que que ele teve que morrer? Vamos reler aqui 1 Coríntios ainda, lá no capítulo 15. Vamos ver o que está escrito. Versículo 22 fala assim. Versículo 22 fala assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, já explica um pouco, já começa a explicar algumas coisas. Vamos ler em Romanos, lá em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, 3 versículos do capítulo 5 de Romanos. No primeiro versículo, o versículo 12, fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ó, tudo começou com Adão, lá no começo. Então, todos se tornam pecadores. Por isso que diz em 1 João, capítulo 1, ele fala que todos somos pecadores. E aquele que diz não ter pecado já está mentindo. E por estar mentindo já está pecando. Então vamos continuar tentando entender. No versículo 19 aqui de Romanos, capítulo 5, vamos ver o que está escrito. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá vendo? Foi a obediência de Cristo. A obediência de Jesus. Agora vamos continuar lendo agora o versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? A gente consegue entender a importância da morte e a ressurreição dele? Foi necessário um sacrifício de uma pessoa única, sem pecado, um único que existiu que não pecou. Fazia parte de uma contaminação, carne, né? Ele foi carne, então, mas em Atos ele não obteve pecados. Então vamos ler aqui, continuar falando, ó, a gente falou aqui sobre alguns motivos, mas por que ele, né? A gente tem que entender algumas coisas. Entendeu? Continuando lendo aqui, vamos ver uma passagem muito conhecida por todos, pela maioria das pessoas, em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. Vamos ver o que o próprio Jesus disse. Ele fala assim, João capítulo 3, lá no versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ó, tá falando unigênito, seu Filho. Aí diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O primeiro passo é que a gente possa crer nele. Nós temos que crer em Jesus, temos que crer nele como nosso Senhor e Salvador. Porque ele foi o nosso sacrifício, ele é o nosso sacrifício. Então vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 23. Fala assim: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas estes, porque permanece eternamente, têm um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tá vendo aqui? Vamos continuar lendo.
porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, porque não necessitasse, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do mundo, porque isso fez ele uma vez pelo do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Ou seja, um único sacrifício foi ele, foi o que ele fez. Sacrifício único, não precisa de outro, não precisa de nada mais, nenhum outro ser, nenhum outro animal, nenhum animal. Então ele subiu, ele morreu. Não precisa mais sacrificar nenhum animal. E os nossos pecados são perdoados. Isso é muito importante. Vamos ler em 1 João, né? Que eu já falei, né? Mas vamos ler mais uma vez a respeito disso, porque fala, né? Que se a gente tiver, 1 João capítulo 1 diz que se a gente tiver dizendo que não temos pecados, nós estamos nos enganando, porque a gente peca. E ele diz que nós precisamos confessar nossos pecados a ele. Entendeu? E ele fala isso, porque ele é justo. E quando a gente confessa nossos pecados a ele, ele diz aqui, 1 João capítulo 2, lá no versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha só como é que uma coisa vai confirmando e vai juntando. E ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele também é o nosso sacrifício. Ele foi posto como sacrifício perante todo mundo. Então, nós temos que entender por que temos que comemorar a Páscoa. Por quê? Para a celebração. Temos que lembrar o sacrifício que ele fez por nós. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por todos. Por todos. Todos estamos salvos, mas é necessário nós reconhecermos os nossos erros. Nós pedimos perdão. Nós temos que buscar a Ele, temos que continuar firmes, temos que ficar focados neles, vivendo neles. Paulo fala assim: Cristo vive em mim, porque eu não vivo mais, apenas Cristo em mim. Então tudo aquilo que eu faço agora depende dele, precisa dele. Então ele é que nós temos que, a ele é que nós temos que comemorar. Mas como comemorar a Páscoa? Será que é dando presente um para o outro? Será? Gente, antes dele morrer, antes dele ser entregue, dele ser crucificado, ele fez uma coisa. E Paulo cita as palavras dele, porque nós temos que honrar a memória dele. Como é que nós devemos comemorar a Páscoa? Eu disse aqui, Paulo já fala. Paulo nos chama ele de Páscoa, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. Paulo chama ele a nossa Páscoa. E como nós devemos comemorar? Eu vou ler, sabe aonde? Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque a comemoração da Páscoa, tudo que eu acabei de ler aqui, tudo que eu acabei de explicar, me deu a entender que a Páscoa se comemora lembrando o que ele fez por nós. E ele explicou como. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11. Lá no versículo 24 fala assim:
E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Como eu comemoro a Páscoa, eu comemoro sempre que eu tomo a Santa Ceia junto com meus irmãos em comunhão. Então, vamos ficar por aqui. Esse é o meu estudo. Isso foi o que eu entendi. Eu fiz uma breve pesquisa. Há muito mais coisas, mas o vídeo ficaria muito longo. Então, esse é o resumo, irmãos. A Páscoa é a comemoração da morte e a ressurreição do Filho de Deus. E ele teve que fazer isso para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. E podemos comemorar isso tomando a Santa Ceia, em comunhão com todos. Por isso eu acredito que ninguém que aceita Ele, ninguém que tem Ele como Salvador, pode deixar de comemorar. Que todos possamos ficar em paz, que todos possamos ficar tranquilos e aceitar Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida.